Depois de uma tempestade perfeita, o Brasil bateu um novo recorde neste sábado ao chegar ao número de 67.977 mortes por Covid-19 em abril. Que o fechamento das escolas durante a pandemia colocou milhares de estudantes na estatística da evasão escolar. O número de brasileiros desempregados chegou a 14.800.000 pessoas no período de março a maio deste ano. Só que lembrando que em março a inflação tinha sido um recorde de 28 anos, segundo o IBGE. O clima parece começar a melhorar. Aos poucos, os números vão mostrando tímidos sinais de que a economia brasileira pode melhorar. O primeiro indicador a dar este sinal é um recuo do desemprego. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, mostram que o desemprego caiu de 10,5% no trimestre terminado em abril para 9,8% no final de maio. Um total de 10,6 milhões de desempregados. Desemprego no Brasil atinge 9,8% da população. Em relação ao trimestre anterior, os números divulgados hoje mostram um recuo de 11,5% ou 1.400.000 pessoas a menos no grupo de desempregados no país. Esta é a primeira vez que a taxa de desemprego fica abaixo de 10% desde janeiro de 2016. A queda mostra um mercado de trabalho melhor do que esperado, superando expectativas de analistas para este período. O destaque entre os setores na criação de vagas foi o grupo Administração Pública, Defesa, Seguridade Social, Educação, Saúde Humana e Serviços Sociais. Foram mais de 460 mil pessoas ocupadas no trimestre, impulsionado pelo crescimento do segmento de educação. A flexibilização e volta à normalidade dos serviços também contribuiu para o aumento da oferta de vagas. Porque é o setor de serviços que mais está gerando trabalho e o setor que depende muito de circulação de pessoas, de contato físico. Então, é o setor que mais gera emprego no Brasil, o que mais pesa no nosso PIB, e a importância agora da melhora sanitária é fundamental para a oportunidade de trabalho. No entanto, a perspectiva ainda é de baixo crescimento da economia brasileira, por conta de um cenário de inflação nas alturas e juros ainda em trajetória de alta, o que acaba por limitar o ritmo de melhora no mercado de trabalho. Mas será mesmo que o pior já passou? Para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sim. Segundo ele, a política monetária adotada pela instituição é capaz de frear o processo inflacionário no Brasil. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que o pior momento da inflação aqui no Brasil já passou. Ele disse também que o ciclo de altas da taxa básica de juros está perto do fim. Campos Neto ressaltou que o Brasil é um dos poucos países que está passando por revisões positivas de crescimento, mas que as medidas de contenção da inflação podem se refletir em uma desaceleração do PIB no segundo semestre. Porém, o próprio Banco Central já admitiu na última semana que descumprirá a meta da inflação pelo segundo ano seguido em 2022. Em relatório, o BC estimou um IPCA de 8,8% para o próximo ano, de 4% para 2023 e de 2,7% para 2024. Mais de um mês sem divulgação por causa da greve dos funcionários, o Banco Central divulgou agora há pouquinho o Boletim Focus e o mercado financeiro elevou para quase 9% a estimativa para a inflação deste ano. O custo geral da alimentação em casa acumula mais de 16% na soma dos 12 meses anteriores. Em abril, os dados apontavam que cerca de 90% dos alimentos analisados encareceram no período de um ano. E essa inflação
pressiona os mais pobres. Números impressionantes da inflação, né? O maior aumento para o mês de abril em 26 anos. A gente vem batendo recorde atrás de recorde. Essa crise que não passa há quanto tempo, né? A gente fala do Brasil em crise, da economia em crise. Para tentar cumprir a meta de 2023, o Banco Central elevou neste mês a taxa básica de juros para 13,25% ao ano, maior patamar desde 2016. A instituição também indicou que a Selic será mantida em um patamar mais elevado por um período maior de tempo. Mas, no meio dessa história, um fato novo pode influenciar negativamente na economia daqui para frente. O Senado aprovou na semana passada a PEC que turbina benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, Vale Gás e o voucher para caminhoneiros às vésperas da eleição. Com mais um novo benefício que foi incluído na proposta, um auxílio gasolina para taxistas, o custo do pacote, que vai ultrapassar o teto de gastos, chega a 41 bilhões de reais. São medidas que passaram pelo Senado em aprovação de 2 turnos e agora segue para a Câmara. Só que a polêmica nessa história toda é que os benefícios eles não podem ser criados em ano eleitoral e por isso então foi aprovado o estado de emergência no país. Essas medidas que foram incluídas na PEC já foram batizadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de PEC Kamikaze, devido aos riscos para as contas públicas. Custa 2, 3 bilhões? Vai tirar de quem? Vai cortar no turismo? Vai cortar no desenvolvimento regional? Vai cortar onde? Vai cortar na educação? Vai cortar na saúde? Para dar para o caminhoneiro? No dia seguinte a essa aprovação, o mercado se mostrou preocupado com o desequilíbrio das contas públicas no Brasil, somado a uma possível recessão econômica mundial. Com isso, a cotação do dólar chegou a bater R$ 5,33 na sexta-feira, o maior valor desde o dia 4 de fevereiro. No episódio de hoje, aqui do Estadão Notícias, vamos conversar sobre a previsão de retomada da economia e as mudanças que estão ocorrendo no cenário macroeconômico. E a nossa conversa será com o economista e ex-presidente do Banco Central, sócio da Tendências Consultoria, Gustavo Loyola. Olá, Loyola, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Tudo certo. Prazer estar com vocês. Loyola, tivemos essa novidade vinda do Congresso, do Senado Federal, que apoiou essa PEC dos benefícios, que também tem um outro nome que talvez seja mais apropriado, que é a PEC Kamikaze. E eu queria começar a nossa conversa te ouvindo sobre isso. Quanto uma PEC como essa atrapalha o ambiente econômico no país e o crescimento também, o nosso crescimento econômico? Pois infelizmente essa é uma PEC totalmente irresponsável do ponto de vista das finanças públicas, né? É uma irresponsabilidade total do Congresso ter aprovado, pelo menos o Senado, né, ter aprovado essa PEC da maneira que está. Quer dizer, a situação fiscal do país é delicada e, mais do que isso, essa PEC ela gera um ambiente de incerteza muito grande e acaba, vamos dizer, sendo um tiro no pé, porque esse ambiente de incerteza afeta o câmbio, afeta a inflação através do câmbio, faz o Banco Central ter que subir os juros mais do que gostaria e o país cresce menos, gera menos emprego. É uma desgraça para o país, se me permite usar uma palavra forte, essa aprovação dessa PEC. Bom, então como efeitos imediatos a gente já está vendo, né, o câmbio ficando super elevado, a tendência é ele ainda ficar ainda mais alto, Loyola, e crescimento de juros também é inevitável, ela passando na Câmara depois? Exatamente, eu acho que a tendência é só de piora, porque não acredito que o Congresso vai ficar por aí, vai parar por aí, né? E outras medidas podem ser adotadas, né, com todas elas com intuito eleitoreiro, seja por iniciativa do Congresso, seja por iniciativa do Executivo. A perspectiva eleitoral também não é boa, porque o ex-presidente Lula, que é o adversário mais forte do Bolsonaro, também
tem feito declarações bastante negativas, né, do ponto de vista de gestão fiscal. Então, assim, os agentes econômicos, o mercado, fica sem nenhuma âncora, né, sem nenhuma boia para se apoiar e ter aí a perspectiva ou construir a perspectiva de um cenário mais positivo no âmbito fiscal, né, para 2023 e anos futuros, né. Loyola, ainda faz sentido falar em teto de gastos, até manter um teto de gastos diante do quanto ele vem sendo avacalhado, Loyola? Eu acho que não faz sentido, mas são essas coisas do Brasil, né? O Brasil tem leis que pegam e tem leis que não pegam, e as que não pegam não são revogadas, né? Então, por exemplo, aconteceu isso na lei de responsabilidade fiscal. Ela foi boa, ela teve efeitos positivos, mas a interpretação ampla que os estados, os tribunais de contas dos estados deram para questão de despesa de pessoal acabou na prática desrespeitando o limite da lei. A lei de diretrizes orçamentárias também é outra coisa que vem sendo repetidamente violada, né, com exceções aí às metas de superávit primário ou de resultado primário. E o teto de gastos também, né? E para isso se faz, isso que é estarrecedor, né? Se faz emenda constitucional, né? Que exige um quórum qualificado. A votação no Congresso aí, essa semana passada, no Senado, ela mostrou, só o senador Zé Serra teve a coragem de votar contra, né, essa farra de gastos que o Senado aprovou. Então, assim, é aquela coisa do Brasil, viu, Emanuel? Quer dizer, as leis que não pegam, elas ficam aí, né, feitos zumbis, né, e não são nunca enterradas, né, mas ficam aí sem efeito nenhum. O próximo governo, então, Loyola, em 2023, a despeito de todas as promessas e benesses que estão sendo distribuídas nesse 22, o próximo governo, seja o presidente que for, vai chegar mais amarrado financeiramente, com muita despesa e pouca margem para investimento? Isso é líquido e certo? É líquido e certo. Eu acho que isso a situação só tende a piorar. Eu me lembro quando houve a eleição, a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff, logo no ano seguinte ela teve que adotar uma série de medidas e ela foi acusada de estelionato eleitoral. Agora é a mesma coisa, o governo está com a cumplicidade do Congresso, aprovando medidas absurdas, né? Claro que dessa vez eles não querem correr aquele risco que a presidente Dilma teve, que levou até o impeachment, mas do ponto de vista econômico a responsabilidade é igual, é absolutamente igual, talvez até maior, né? Só que agora tem o amparo de uma emenda constitucional. Não sabemos como é que o Supremo vai encarar isso, mas eu acho a situação bastante grave, né, do ponto de vista fiscal. Bom, olhando não só para as nossas tragédias, né, como a gente tem comentado aqui, e pela falta de gestão e compromisso com as contas públicas, Loyola, eu queria pegar um pouco o seu comentário em relação a algo que disse recentemente o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que apresentou recentemente uma visão um tanto otimista sobre a inflação. E aí não sei se você concorda com a avaliação dele, que ele disse que o pior já passou em relação à inflação. Tem sido também uma narrativa muito comum de se ouvir na boca do ministro da Economia, Paulo Guedes. De fato, já passou mesmo o pior momento para o Brasil em relação à inflação? Eu diria assim que a minha expectativa, e eu acredito da maioria dos analistas, né, é mais ou menos nessa linha do que afirmou o Roberto Campos Neto, ou seja, que o pior teria passado. Só que quando a gente acha que a situação vai melhorar, vem um evento como esse aí do Congresso, né, de aumento de gastos, que coloca em risco isso também. Por quê? Porque por duas razões principais, né? A primeira é que isso gera maior incerteza, como eu mencionei, afeta a taxa de câmbio e através do câmbio afeta a inflação. Então,
Isso retira um canal importante da política monetária, que é o câmbio. E o segundo é que a expansão de gasto é uma expansão de demanda, né? É uma expansão de demanda. E o Banco Central, ao aumentar juros, está querendo reduzir a demanda. Então, assim, você tem alguém empurrando o carro e o outro empurrando na direção contrária. A resultante disso, né, é menor crescimento e juros mais altos, né? Então, assim, embora visto isoladamente o presidente do Banco Central tenha razão, o que está sendo feito fora do Banco Central acaba tornando a palavra dele, vamos dizer, essa expectativa dele de difícil cumprimento, né? Uhum. Outro índice que vem apresentando melhora, Loyola, é o índice de desemprego, né? Paulatinamente temos observado um cenário um pouquinho melhor, já em termos de índice já está abaixo dos 10%, apesar de ser um índice ainda muito alto. E aí eu queria te ouvir, esse índice de desemprego no país é sinal de uma recuperação consistente econômica ou é um índice ainda pouco confiável, muito cambaleante, Loyola? Olha, se nós considerarmos o vale da economia que foi observada lá na pandemia, sim, é uma recuperação que trouxe a economia para um patamar né, mais ou menos normal comparativamente ao que prevalecia antes da Covid, né? E também tem um aspecto aí que eu acho importante mencionar, é que embora esteja tendo criação de empregos, né, e portanto o desemprego está caindo, o rendimento médio real está caindo, ou seja, você está contratando mais gente, mas com salários menores, tá? Reais. Isso tem a ver muito com a inflação, né? A inflação tem corroído muito o salário dos trabalhadores. Agora, o mercado de trabalho está um pouquinho melhor, mais flexível e tal, em função, inclusive, da própria reforma trabalhista. Isso tem permitido o aumento do emprego, né, também. Então, assim, é uma notícia mista essa aí, porque, como eu disse, você tem aumento do emprego, né, mais redução do salário real. Perfeito. Para a gente fechar, Loyola, queria captar também a sua análise em relação a cenário incerto, cenário externo, olhando aí a médio prazo, o que a gente pode dizer desse cenário internacional e quanto ele coloca mais água na fervura da já difícil situação da economia brasileira? É um cenário também muito, muito repleto de incertezas, começando pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Ninguém hoje sabe como isso vai terminar, né? O conflito está assumindo uma característica assim, meio de impasse, está virando uma guerra por procuração, como se diz, né? A OTAN está fornecendo armas para a Ucrânia, a Rússia também não desiste dos seus objetivos territoriais, a Ucrânia também não quer, obviamente, ceder território, então é uma guerra que pode durar muito tempo. E nós estamos vendo aí como essa guerra tem afetado a oferta de vários produtos no mercado internacional, notadamente derivados de petróleo e gás, assim como alimentos, né? Nós estamos ali uma região que é a maior produtora global de trigo e de outros alimentos, como o girassol, por exemplo. Então, tem uma grande incerteza por aí. E, além disso, nós temos a incerteza da inflação global, né? Inflação que é a pior nos últimos 40 anos. Os bancos centrais, principalmente o Fed, estão aumentando os juros, e aí não se sabe como isso vai terminar. Inclusive, há um grave risco de ter recessão nos Estados Unidos no ano que vem, né? O que seria bastante negativo para a economia global e, obviamente, o Brasil também seria prejudicado. Muito bem, esse é o economista Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, sócio da Tendências Consultoria, mais uma vez participando aqui com a gente, ajudando a entender um pouco do nosso cenário econômico em ano eleitoral que fica bem turbulento. Obrigado mais uma vez pela conversa aqui, viu, Loyola? Obrigado, foi um prazer estar com você.
Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Fábio Tarnapolsky. A montagem é de Moacir Biasi. E para escrever pra gente, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.